Olá, queridos! Vamos à terceira aula do 8º módulo. Olha só, estamos no final da escola. Que bênção, hein? Eu sei que você que se esforçou para chegar até aqui, né? Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o honre, que todo esse esforço que você fez seja recompensado. Que cada uma dessas aulas seja como uma semente que germine a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? Que essa aula possa ser esclarecedora. Que ela possa trazer a você uma nova visão, um novo entendimento. Amém? Na primeira aula a gente falou sobre batismo no Espírito Santo. E eu profetizo sobre a sua vida. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, até o final dessa escola, da escola de princípios, você será batizado. E receberá pelo menos um dom. Né? Eu profetizo muitos dons sobre você, mas que você receba o dom que você está pedindo, ou aqueles dons que você está clamando ao Senhor. Se for preciso, sempre é preciso, a palavra diz, orai sem cessar, né? Ore, clame ao Senhor, faça uma oferta, mas não saia, né? Não termine essa escola sem ser batizado no Espírito Santo. Amém? O pastor Márcio falou para vocês sobre os dons espirituais, que os dons espirituais são capacidades, né? Que o Espírito Santo derrama sobre nós. E eu quero endossar, né? Reforçar aquilo que ele disse para vocês. Esses dons concedidos pelo Espírito Santo são para a edificação da igreja, crescimento da igreja, né? A igreja é formada de pessoas e essas pessoas estão em vários estágios de crescimento e de amadurecimento. E você e eu e cada um de nós somos canais, somos pessoas usadas na vida desses que estão chegando ou na vida dos nossos irmãos, seja lá quem for ele, para crescimento, para edificação. Amém? Os dons espirituais não são dados para usar para si mesmo, né? Até podem, mas não é essa a finalidade principal. A finalidade principal é usar os dons que você recebe, que eu recebo para edificação dos seus iguais, dos seus irmãos. Amém? A teologia fala sobre os 9 dons que o Espírito Santo menciona na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12. Ela divide, a teologia divide esses dons em 3 grupos. Os dons de revelação, que é conhecer o sobrenatural, né? Esse é o poder concedido, tá? E ele engloba a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento ou ciência e o discernimento de espírito. Esses 3 primeiros poderes já foram comentados pelo pastor Márcio na aula 2, né? Hoje a gente vai falar sobre os dons de poder, que é agir de uma forma sobrenatural. E para agir de forma sobrenatural, os dons que recebemos são fé, dons de curar e operação de milagres. E o último grupo é formado pelos dons de inspiração, ou também chamados de vocais, porque eles vão usar a nossa fala, tá? E eles são falar de uma forma sobrenatural. E aí você tem profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos lá então para os dons de poder.
O primeiro dom de poder é o dom da fé. A fé que esses versículos bíblicos de 1 Coríntios 12 estão falando, não é aquela fé do eu acredito que eu vou ser curado, não, eu acredito que eu vou receber, eu acredito, uma porta de emprego vai abrir, né? Não, é uma fé maior, é uma fé sobrenatural, que é capaz de alterar uma circunstância, é capaz de alterar um acontecimento, é capaz de alterar uma lei da natureza, por exemplo, né? É uma fé que muitos chamam de a fé dos milagres, tá? Porque essa fé é aquela que movimenta o mundo espiritual de uma forma sobrenatural, né? Então, veja lá. Pedro executou essa fé certo dia, quando ele e João estavam a caminho do templo para orar. Eles encontraram um homem, né, pedindo ajuda. Na verdade, esse homem tinha um problema físico, ele não podia andar, né, e diz que ele era coxo, né, e estava lá sentado nas escadarias do templo, pedindo uma ajuda. Provavelmente ele pediu dinheiro, moedas, né, a Pedro. E Pedro responde, olha, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu recebi, eu te dou. E aí ele tomou o homem pela mão e disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esse homem levantou-se e saiu andando. A Bíblia diz que ele se pôs de pé num salto. Pedro creu que esse homem podia ser curado, que ele não precisava ser um pedinte, que ele podia ser um homem com um trabalho, com família, né? Ele não precisava ficar mendigando o pão. Amém? Então Pedro lança a mão da sua fé e profere palavras de cura sobre a vida dele. Na verdade, uma palavra só, né? Anda. Amém? O segundo dom refere-se à cura. E ele está lá em 1 Coríntios 12, no plural. Ele diz, o Espírito Santo diz assim, ó, dons de curar. Porque refere-se a curar todas as enfermidades, todas as doenças, né? De uma simples dor de cabeça a uma enxaqueca terrível, ou de uma simples unha encravada a uma doença incurável, algo que não tem explicação científica, que a ciência não conhece, não sabe curar, né? Ou até que a ciência saiba curar, mas não está resolvendo no caso daquela pessoa, né? Então, para qualquer tipo de enfermidade, seja ela física, mental, adquirida, genética, não importa. Qualquer doença, é o poder do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele pode tudo, ele sabe tudo, né? E ele está em todos os lugares. Amém? Isaías descreve lá no capítulo 53 Jesus crucificado. E ele diz assim, ó, nós olhávamos para ele e nós o víamos aflito, ferido e oprimido. E ele estava assim lá na cruz. Mas Isaías também viu sobre ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Essa palavra, ela é uma palavra poderosa. E eu quero acrescentar aqui mais uma coisa. Quando você vai
num culto de Santa Ceia, e lhe é servido o sangue e o corpo de Cristo, né? No pão e no vinho, ou no suco de uva. A palavra fala que por suas chagas fomos sarados. O corpo do Senhor Jesus, que é representado ali pelo pão, ele tem o poder da cura, né? O pão é o corpo de Jesus que nos sara, que nos cura, tá? O sangue, representado pelo suco, nos salva, nos lava, mas o corpo, representado pelo pão, no momento em que nós estamos mastigando, ingerindo, né? Digerindo, porque essas moléculas que formam o pão vão fazer parte do nosso corpo, das nossas células. E elas são o corpo de Cristo para aquele que crê, né? E como ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele também leva aquela que nós estamos clamando ao Senhor que cure. Amém? E se ele levou, gente, é porque não está mais aqui entre nós. Amém? Creia nisso e seja curado. A operação de cura, né, o dom ou os dons da cura, eles podem se manifestar, podem operar de várias formas diferentes. Nós vamos falar aqui de 4 formas, rapidamente. Através de uma palavra, né? Aí eu vou lembrar vocês daquele centurião que tinha um dos seus comandados doente, e ele vai ao encontro de Jesus e ele diz, olha, o meu rapaz está doente, né, terrivelmente doente, a ponto de morrer e tal. E aí Jesus assim, eu vou com você. Aí ele diz assim, não, eu não sou digno que entres na minha casa, mas diz uma palavra, né? Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Leia lá em Mateus 8 toda essa história e você vai ver que esse centurião, que nem cristão era, né? Nem judeu ele era romano, ele creu no poder do Senhor Jesus. A operação dos dons de cura também se dá através de um fluxo de poder do Espírito Santo. A Bíblia conta que os familiares dos doentes, em Atos, no tempo de Atos, né, levavam esses doentes, colocavam esses doentes nas calçadas, nas ruas, né, sobre leitos, sobre macas, porque quando Pedro passava, só a sombra de Pedro tocando, né, passando por cima, fazendo sombra sobre essas pessoas doentes, já as deixava curadas. A Bíblia fala que todos eram curados, até aqueles que eram atormentados por espíritos imundos. Em Atos 19, os membros da igreja levavam até os enfermos que não podiam vir lenços e aventais de Paulo. Colocavam esses lenços, esses aventais sobre essas pessoas e essas pessoas eram curadas. Leia lá em Atos 19. Os dons de curar também podem operar através da imposição de mãos. Por quê? Porque Jesus, quando ele nos deu a grande comissão, né, quando ele nos disse ide, ele também nos deu poder. E ele diz assim, ó, vocês pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 18. E também por um toque acompanhado da repreensão da enfermidade. E aí eu vou lembrar vocês de Jesus entrando na casa de Simão, o Pedro, né? E a sogra dele estava doente. Diz que Jesus se inclina sobre a sogra de Pedro, repreende a febre e esta a deixa. Por que isso? Porque algumas enfermidades, e preste bastante atenção, algumas enfermidades são operações demoníacas.
na vida das pessoas. Né? E aí a repreensão faz com que aquele demônio que está causando a enfermidade saia. Amém? A operação de milagres, que é o último dom de poder que a gente está vendo, né? Operação de milagres. Me fugiu, tá? Esse versículo que está mencionado ali, ele deveria estar com o versículo seguinte, né? Porque fala que o Senhor Jesus é assunto aos céus, tá? E isso é uma intervenção sobrenatural na lei da gravidade, né? Jesus não tinha um foguete que o levou aos céus, ele não tinha asas, né? Ele não tinha um aparelho impulsionando ele nas costas, ele não foi de avião, tá? Então, é uma suspensão temporária da lei da gravidade, ali naquele local onde estava Jesus. E ele foi assunto aos céus. Né? Os anjos dizem assim, esse mesmo varão que vocês veem subindo, né? Que vocês veem sendo assunto aos céus, voltará. Amém, gente? Leia um pouquinho mais adiante ali em Atos 2, que vocês vão encontrar esse versículo, ok? Aí vamos para o último grupo. Já está no fim essa aula. Os dons de inspiração ou vocais, porque eles envolvem a fala. Um deles é a profecia, tá? Profetizar é falar por outra pessoa. Nesse caso, é falar por Deus, tá? O Espírito Santo comunica-se com o nosso espírito e nos leva a falar coisas que o Senhor Deus deseja que a pessoa que está ouvindo ou que nós mesmos saibamos, tá? Então, Luciano Subirá, que todos vocês conhecem, diz assim: Deus nos fala através da palavra, a principal forma e mediante a qual julgamos todas as outras, é a palavra de Deus, mas também de forma pessoal, através de profecias. O Espírito de Deus move pessoas para falar da parte de Deus, e ele nos fala através de sonhos e de visões também. Você já teve sonhos proféticos? Eu já tive, gente. Sonhe sonhos proféticos. Peça a Deus, ore, clamando a Deus para terem sonhos proféticos. Não perca tempo tendo pesadelos. Ore e o Senhor vai te dar sonhos proféticos. Amém? E esse versículo de Joel todos conhecem, né? O Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas, né? Sem distinção. E todos poderão profetizar, né? Ter visões, né? Todos serão cheios do Espírito Santo. Amém? Variedades de línguas. Talvez seja, assim, o dom mais comum na igreja, né? Você já deve ter visto, já deve ter ouvido alguém orando em línguas. Se você ainda não ora, né? Clame a Deus. A variedade de línguas não é uma... Falar línguas estranhas não é uma prerrogativa para ser batizado no Espírito Santo ou de quem é batizado no Espírito Santo. Não. Tá? Você pode ser batizado no Espírito Santo e ter outros dons e não ter essa competência, né? Falar em outras línguas, tá? Isso não quer dizer, ok? É uma língua. Essa língua é uma língua diferente, nunca falada pela pessoa que está falando, né? A pessoa não sabe o que está falando, ela não tem entendimento, né? A não ser que o Espírito lhe der, naquele momento, ou, né, lhe encher do dom da interpretação de língua. Aí, sim, aí ela vai saber o que ela está dizendo. Caso contrário, né, a palavra fala, Paulo fala, que a nossa mente fica vazia enquanto a gente ora em línguas. Olha, eu estou aqui conversando com vocês, né? Tentando
explicar para vocês esses dons maravilhosos, né? Espero que vocês estejam entendendo. E todas as palavras que eu falo, elas passam pela minha mente, né? Mas quando eu oro em línguas, essas palavras não passam pela minha mente. Eu não sei explicar para vocês exatamente como é, mas eu não penso para falar, simplesmente falo, né? E quem fala em línguas, quem ora em língua estranha, né? A palavra diz que a si mesmo se edifica. Paulo também faz uma advertência para que quando as pessoas estão orando em línguas, orem baixinho, né? Em pensamento ou sussurrando, para que não haja desordem dentro da igreja. Amém? E a interpretação de línguas. Esse dom é um dom bem mais raro, né? E ele interpretar línguas estranhas não é traduzir, tá? Não é como você pegar um texto numa outra língua, por exemplo, inglês, e traduzir para o português. Não. É interpretação. Interpretação é diferente de tradução, tá? A interpretação é um dom, né, que o Espírito concede no sentido de decifrar, tá? No sentido de interpretar mesmo aquilo que o Espírito está dizendo, né? Ele é o autor dessas línguas e só ele pode dar essa competência de interpretação, tá? Quem ora em língua, Paulo aconselha, deve orar também para interpretar, tá? O intérprete, né? Ele é levantado por Deus naquele momento, ou então ele tem esse dom de interpretação, né? Constantemente com ele. Isso é como o Espírito Santo quer fazer. A gente tem que entender o seguinte, que o Espírito Santo conhece o que se passa na mente de Deus, né? E ele revela ao nosso espírito a vontade do nosso Pai. E nós precisamos estar atentos, né, a essa revelação. Então, há uma comunicação direta entre o nosso espírito e o Espírito Santo e Deus. Amém? Queridos, terminamos esse módulo, que você possa ter aproveitado bastante, assiste aí outra vez, né? Deixa um comentário no YouTube, eu vou querer saber. Na segunda-feira, eu estou gravando, hoje é sábado, né? Já está anoitecendo, amanhã é Dia das Mães, parabéns a todas as mães, tá? Na segunda-feira eu vou querer saber o que vocês não entenderam, o que vocês querem colocar, o que o Espírito Santo revelou a vocês enquanto vocês estavam estudando esse assunto. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até segunda às 20 horas.